Expedição dos Planetas Unidos, ela surgiu por conta de uma conversa que eu tive com um amigo. A gente se encontrou na Voluntários da Pátria, aqui no centro de Curitiba, e eu acabei, nesse papo que a gente teve, um papo descontraído até, sobre ficção científica e coisas afins, acabou surgindo o papo de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Essa conversa ele acabou gerando uma lembrança de nós dois, né? Porque ele tinha assistido o pessoal da Frota dando uma entrevista no Jô Soares, e a Frota Estelar de São Paulo, que era um fã-clube de Jornada nas Estrelas que existia lá em São Paulo. E eles participaram do Jô e já tinham cerca de 3 anos, mais ou menos. Aí nós reunimos cerca de 10 amigos, mais ou menos, que toparam fazer alguma coisa nesse sentido aqui em Curitiba. E eu pensei, por que não fazer uma representação da Frota em Curitiba, em vez de fazer um novo clube? Então eu fui sozinho a São Paulo, representando esse grupo de pessoas, na intenção de puxar uma espécie de representação deles aqui, né? Uma filial da Frota. E a princípio eu conversei com o Luiz Navarro, que era o presidente da Frota Estelar lá em São Paulo, nessa convenção deles, que era dentro de uma Bienal em São Paulo que estava ocorrendo. E ele se demonstrou interessado gostou da ideia. Isso no começo dessa convenção. No final da convenção, quando chegou mais para o final da convenção, ele já tinha conversado com outras pessoas, acho que até estava empolgado com a ideia. O pessoal falou, não, a gente aceita que você represente o nosso grupo, mas existiam condições. E uma delas era fazer uma convenção aqui em Curitiba com esse grupo de pessoas, com esse grupo de 10 pessoas. Aí eu pensei, bom, tudo bem, a gente faz, não há problema nenhum. Mas eu vim para Curitiba, conversei com essas 10 pessoas, todos acharam que a ideia era interessante, e nós resolvemos fazer essa reunião, essa convenção, depois de um ano mais ou menos de existência. E nesse ano que passou, nós fizemos várias reuniões, assistindo filmes, e promovemos e divulgamos o evento. Só que quando nós fizemos o evento aqui em Curitiba, isso já seria um ano depois, 92, 93, o pessoal da Frota resolveu participar da convenção. Até aí tudo bem, nós inclusive tínhamos intenção de trazer o Luiz Navarro, que era o presidente. Só que junto com ele vieram cerca de 40 trekkers lá de São Paulo, num ônibus lotado, eles fretaram um ônibus. Isso me deu uma trabalheira danada, porque eu tive que arrumar hotel em cima da hora, enfim. Mas eles vieram para Curitiba, participaram da convenção. A convenção ficou com aquele ar de Frota, inclusive. Na época, as pessoas que vieram assistir, cerca de 140 pessoas aqui de Curitiba, pensaram até que o evento realmente era da Frota. Então até aí o nosso objetivo estava correndo bem. Só que quando terminou a reunião, o Luiz Navarro colocou muitas imposições, muitas dificuldades, muitos obstáculos, que nós achamos imprudente e difícil até para levar isso à frente. Então essas pessoas, nós fizemos uma pequena reunião em seguida, e nessa reunião nós decidimos que seria melhor não representar a Frota e criar um novo clube. Aliás, sugestão do próprio Luiz Navarro no discurso que ele tinha dado para nós. Então nós decidimos naquele dia formar a Federação dos Planetas Unidos. E foi assim que surgiu, né? Eu tinha pensado nesse nome, o pessoal aprovou, e naquele dia surgiu a federação. A partir daí nós começamos a fazer várias atividades no próprio auditório ali da Secretaria da Cultura e do Esporte, do lado do antigo Cine Condor. E nesse auditório nós fazíamos convenções mensais. Nessas convenções mensais, essas 140 pessoas costumavam participar e assistir os filmes que nós exibimos lá. E eu, como trabalhava em televisão, eu sempre procurava editar material, levar clipes, fazer edição, dublagem, etc. Eu sempre estava atrás da melhoria da qualidade do material. E nós exibimos esse material para esse pessoal poder curtir Star Trek junto com a gente. Isso tudo foi indo durante um ano, praticamente, funcionando muito bem, até que com um ano de existência, um grupo que batalhava muito no nosso clube, eles resolveram criar uma dissidência e fizeram o Soul Sector, um outro fã-clube aqui em Curitiba, também de Star Trek, que durou acho que cerca de 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente porque eu não fazia parte. Mas enfim, esse pessoal foi para esse lado, e o restante do clube, que nessas alturas do campeonato já tinha crescido bastante, continuou com a federação. E a federação continuou suas atividades. Nós demos uma pausa por um certo tempo, depois nós voltamos novamente. E a federação fez muita coisa aqui em Curitiba, nós fizemos várias reuniões, a maioria das reuniões eram na minha casa. Eu reunia cerca de 30 pessoas lá, onde a gente assistia filmes de jornadas, enfim, várias atividades de ficção científica, mas geralmente voltado para Star Trek.
E até que chegou um momento em que nós chegamos a fazer 2 megas convenções, que a gente chamava, porque eram convenções grandes, que nós fizemos fora da minha casa, naturalmente, num local público. Foi ali naquele cinema da 15, que era um cinema da prefeitura, que agora está fechado. Era um cinema de circuito da prefeitura. A gente conseguiu alugar o cinema em 2 anos consecutivos. No primeiro ano nós fizemos a primeira mega convenção, e nessa primeira mega convenção eu recebi um telefonema de Los Angeles, na minha casa. Até levei um susto, porque pensei, poxa, quem de Los Angeles, eu não conhecia ninguém de lá. E ela se identificou como Sandra Grando, dizendo que ela tinha interesse em participar da nossa convenção. Aí eu fiquei lisonjeado com o convite dela de querer participar da nossa convenção, só que ao mesmo tempo eu não tinha condições de pagar o cachê dela. Eu imaginava que se ela era funcionária da Paramount, ela devia ter um cachê alto. E por ela não ser uma atriz conhecida, ela fazia pontas apenas, né? Ela participou de um episódio na série Deep Space Nine, fazendo uma primeira oficial. Então eu descobri depois que o cachê dela era cerca de $5 mil, que a Paramount ela mandou uma cópia do contrato enfim, nós não tínhamos condições de pagar. Então eu falei para ela que não haveria condições de trazê-la, mas ela ficou insistindo, ligou várias vezes para minha casa e foi abaixando o valor, né, do cachê. E quando chegou em R$1.500 eu não resisti e acabei convidando ela. Aí eu tive que ir atrás desse dinheiro, né? Aí a Fundação Cultural acabou topando pagar R$1.000 e R$500 o fã-clube mesmo teve que bancar, né? E foi o que a gente fez. Ela acabou vindo para cá, fez muito sucesso, foi premiada, as pessoas ficaram todo mundo contente, a imprensa aproveitou para fazer propaganda como sempre fazem, né? Atriz de ponta vira estrela em Curitiba e por aí vai, né? Quer dizer, típico humor de jornalista. E a Sandra Grando acabou vindo para cá, fez muito sucesso, foi a primeira atriz de Star Trek que foi trazida para o Brasil, e o mais interessante, ela era paranaense, ela é de Telêmaco Borda, e isso aí as pessoas acharam interessante, né? E ela fazia questão de participar da nossa convenção do fã-clube paranaense, porque ela era aqui do Paraná. Bom, e na época a frota, que continuava existindo lá em São Paulo, eles tiveram interesse em levar a Sandra, quando souberam que ela estava aqui, no Jô Soares. E nós também mandamos uma carta para o Jô Soares, para a produção do Jô Soares, avisando que a Sandra estava aqui, para ver se havia interesse de participação dela numa entrevista. Eles se interessaram, mas a frota começou a colocar empecilhos, porque eles não queriam que eu fosse lá participar, apesar de, mesmo eu trazendo ela para o Brasil, eles queriam participarem do programa do Jô só com ela, e não queriam a minha presença. Daí a Sandra mesmo acabou não aceitando e não deu certo. Enfim, ela acabou não indo no Jô, mas veio para o Brasil, deu entrevista para a Folha de São Paulo, para a Revista Herói e outras lá de São Paulo. Todos os jornais aqui de Curitiba fizeram cobertura, foi muito bem, a Folha de Londrina principalmente. Como vocês podem ver, inclusive no arquivo do CD-ROM que está junto com esses DVDs. E a Sandra acabou ficando muito feliz e tal, voltou para Los Angeles, e nós fizemos uma convenção realmente de peso, e foi muito interessante. Depois, com o tempo, no ano seguinte, a federação quis fazer outro mega evento desse tipo, no mesmo local, lá no cinema. E assim, eu esqueci de falar, no primeiro evento nós trouxemos também, além da Sandra, nós trouxemos o Guilherme Briggs, que era dublador do Worf na época, e do Quark, do Deep Space Nine, do Worf do Next. E também a Dax, a menina que fazia a Dax, que era a Silva Celestiano, né? E no segundo ano, na segunda mega convenção, como a gente queria trazer gente também de peso, então nós trouxemos o Aldo Novak, que era o vice-presidente da frota, e trouxemos a Cristina Anastassi, que era do Jetcon do Rio de Janeiro, né? E também veio o Paulo Mafia, que era da Abril na época, da Abril Jovem. Esse pessoal veio, mas a imprensa parece que não houve interesse em divulgar o evento. Então, naquela época nós não tínhamos internet, e para divulgar o evento a gente precisava de divulgação da imprensa, de colaboração da imprensa. Então a gente estava dependendo deles. Nós marcamos uma coletiva, e nessa coletiva nós combinamos entre nós de todo mundo, ou da maioria das pessoas pelo menos que estivessem dispostas, se vestir de alienígenas, para chamar a atenção da imprensa, para que a imprensa viesse e se interessasse em fazer as matérias. E como a gente sabia que eles gostam de circo, né, nós estávamos dando isso para eles.